Se eu te disser que Portugal tem escolas de negócios competindo no top 10 mundial, você acreditaria? E se eu falar que você pode estudar em uma universidade portuguesa pagando menos de 1.000 euros por ano, enquanto nos Estados Unidos a média é de 30 a 40 mil dólares por ano? Olá, eu sou a Cris Lazotti, da Edu Portugal, e hoje estamos estreando a nossa nova playlist Portugal em Números, com 3 dados absolutamente chocantes sobre as universidades portuguesas, baseados em fontes oficiais que vão mudar completamente a sua percepção sobre o ensino superior nesse país. Então prepare o café, porque esses números vão te surpreender. Antes de começar, por que estes dados são realmente importantes para você? Se você está pensando em estudar em Portugal, ou até reconhecer o seu diploma, ou mesmo empreender nesse país, entender a realidade das universidades portuguesas é fundamental. Não estamos aqui falando somente sobre ranking, é sobre oportunidades, investimentos, tendências que vão de fato impactar sua vida nos próximos anos. E aqui, na Edu Portugal, nós sempre baseamos as nossas análises em fontes oficiais. Não é à toa que hoje nós vamos falar de dados do Eurostat, da DGES, do INE, do Financial Times e também do College Board americano. Dado número 1, o boom internacional que ninguém te conta. Em apenas 9 anos, de 2013 a 2022, a proporção de estudantes estrangeiros nas universidades portuguesas triplicou. Saltou de 4% para 12%. Isso é um crescimento de 200%. Só para que vocês tenham uma ideia do que isso significa. No ano de 2022 e 2023, apenas os brasileiros eram 18.859 estudantes matriculados no ensino superior português. Isso é só do Brasil. Por que isso é chocante? Porque nós estamos falando de um crescimento que supera países como a Alemanha, a França, no mesmo período. Portugal se tornou o destino europeu que mais cresce em atração de estudantes internacionais. E o que isso significa na prática? Simples assim. Mais network internacional dentro das universidades, aumento de competitividade e também da qualidade dos cursos, maior reconhecimento internacional dos diplomas portugueses, mas também maior dificuldade para conseguir alojamento estudantil. E aqui vem um número ainda mais impressionante. O número de alunos estrangeiros cresceu 160% em apenas 5 anos, chegando a 140 mil estudantes. Imagine só, isso é quase a população de uma cidade inteira, como Coimbra, por exemplo. Dado número 2. Esse vai te chocar ainda mais. Portugal tem escolas de negócios competindo no top 10 mundial. Segundo o Financial Times, nesse ano de 2025, a Bíblia dos rankings de business, eles apresentam a seguinte informação. Nova SBE, ela é a 6ª posição mundial em Master in Finance e a 8ª posição mundial em Master in Management. Já a Porto Business School ocupa a 8ª posição mundial no MBA online. A Católica Lisbon, a 16ª posição mundial no Master in Finance e a 22ª melhor Business School da Europa. Vocês conseguem entender a repercussão disso? A nova SBE conseguiu algo histórico. E por que isso é histórico? Porque a nova SBE é a primeira escola de negócios portuguesa com 2 programas simultaneamente no top 10 mundial. Estamos falando de uma escola que compete diretamente com a London Business School, com a INSEAD e com a Wharton, em algumas áreas específicas. Agora vem a parte que realmente impressiona sobre custo-benefício.
estudar na nova SBE ou até na Católica Lisbon, lembrando que essas duas estão no top 10 mundial em suas áreas, custa em média de 15 a 20 mil euros. E esse valor é o valor completo dos melhores programas dessas instituições. Ao passo que, se nós compararmos a algo muito similar nos Estados Unidos, as escolas de business de elite custam entre 60 a 95 mil dólares anuais. E agora, o dado mais chocante de todos, um verdadeiro paradoxo do custo-benefício. Segundo dados oficiais, não apenas das universidades portuguesas, mas também da DGE, que é a Direção Geral do Ensino Superior, preste só atenção no valor dessas propinas, como são chamadas as anualidades aqui em Portugal. A propina máxima das universidades públicas portuguesas é fixada em 697 euros por ano para quem é cidadão com nacionalidade europeia ou familiar direto de um cidadão europeu, no caso de filho, filha ou cônjuge. Já no caso dos estudantes brasileiros, os valores médios estão entre 3 mil a 7 mil euros por ano. Agora, vamos comparar com os Estados Unidos, baseado nos dados oficiais do College Board de 2024. O valor médio das universidades públicas americanas é de 24 mil dólares anuais. Esse valor é exclusivo para residentes, ou seja, também quem tem cidadania americana. Já a média das universidades particulares, essa pode chegar a 39.400 dólares anuais. Já se nós analisarmos uma universidade de elite americana, esses valores sobem ainda mais para 90 mil dólares anuais, aí nesse caso incluindo a acomodação. Vamos comparar agora com algumas universidades aqui em Portugal. Por exemplo, a Universidade de Lisboa. Essa universidade ocupa a posição de número 260 no ranking QS World Ranking. O valor dessa universidade é de 697 euros por ano para cidadãos europeus e de até 7 mil euros para brasileiros. Ou seja, nós estamos falando de R$ 4.500 por ano para cidadão europeu ou até R$ 45 mil por ano para o cidadão brasileiro. No caso das universidades americanas, esse valor ronda de 24 a 39 mil dólares anuais, o que equivale a 150 a 250 mil reais por ano. Isso significa que, mesmo pagando o valor internacional em Portugal, que é o valor mais alto, você ainda economiza entre 70% a 90% quando comparado aos Estados Unidos. E o que é importante para você que está assistindo esse vídeo? Se o seu objetivo é estudar em Portugal, que tipo de vantagens você teria? Primeira delas é que você estaria entrando no mercado em crescimento e mais, com reconhecimento mundial. Um outro ponto que também é interessante para quem vem estudar em Portugal é que esses estudantes têm acesso à educação de qualidade internacional, mas com um investimento muito menor até do que é praticado no Brasil. Além disso, os estudantes aqui em Portugal também convivem com estudantes do mundo inteiro. Isso significa que vocês estarão em um ambiente multicultural, o que é muito interessante para quem vem estudar no estrangeiro. Se o seu objetivo é reconhecer o seu diploma, aí você tem outras vantagens, como por exemplo, as universidades portuguesas têm uma credibilidade internacional crescente. E aqui na Edu Portugal, nós temos parcerias com mais de 60 instituições que isso facilita muito o seu processo de reconhecimento, uma vez que nós temos uma equipe especializada nessa área. Agora, se o seu objetivo não é estudar e também não é reconhecer o seu diploma, mas sim o seu objetivo é empreender em Portugal, aí nesse caso
quais são as suas vantagens? Primeiramente, é que você contará com um ecossistema universitário forte. O que isso significa? Mais talentos qualificados. As universidades eficientes geram inovação, mesmo com menos recursos. E para finalizar, deixa eu colocar isso em perspectiva com dados reais que nós coletamos. Vamos analisar agora uma graduação com duração de 4 anos. Faremos uma comparação entre Portugal e os Estados Unidos. Então, por exemplo, um curso de graduação de 4 anos aqui em Portugal é a licenciatura em Direito. Em Portugal, em uma universidade pública, um cidadão europeu pagaria 2.788 euros pelos 4 anos letivos. Já um cidadão brasileiro, de 12.000 a 28.000 euros pelos mesmos 4 anos letivos. E nos Estados Unidos, será que essa conta é assim parecida? Então, vamos analisar essa situação. Estados Unidos, universidades públicas, um residente, cidadão americano, pagaria nesse mesmo curso com duração de 4 anos, 96 mil dólares. Já um brasileiro, estudante internacional, mais de 120 mil dólares pelos mesmos 4 anos. E se nós analisarmos uma universidade particular nos Estados Unidos, aí esse valor sobe ainda mais. A média das universidades para um curso de 4 anos é de 157 mil dólares. Se nós pensarmos numa universidade de elite americana, aí nós estamos falando em torno de 360 mil dólares para esses mesmos 4 anos. Então, sendo assim, mesmo como brasileiro, você economiza entre 70% a 95% estudando em Portugal, comparado aos Estados Unidos. Estes 3 dados, baseados em fontes oficiais, demonstram por que Portugal se tornou o destino educacional mais inteligente da Europa. É a máxima qualidade, com o mínimo investimento. Se estes dados te surpreenderam, então deixa aqui o like, se inscreve no nosso canal e ativa aqui o sininho para você não perder nenhum dado chocante sobre Portugal. E me conta nos comentários, qual desses 3 dados te surpreendeu mais? Eu vou adorar receber os seus comentários aqui. Somos a Edu Portugal, o seu guia oficial para Portugal. E lembre-se, não são apenas opiniões, são dados oficiais que vão fazer toda a diferença na sua decisão. Até o próximo vídeo.